No dia 18 de novembro de 2025, às 6 horas da manhã, aconteceu em Jerusalém algo que não tem precedentes na história moderna de Israel. O rabino-chefe, juntamente com o sinédrio completo, fez um anúncio que deixou a nação inteira em estado de silêncio reverente e expectativa profética. Diante de câmeras de todo o mundo, ele declarou: a profecia de Ezequiel, capítulos 37 a 48, começou. Não é mais futuro, é agora. Os ossos secos ganharam vida. O povo voltou à terra, o Espírito está sendo derramado, e agora o templo será reconstruído. Tudo que Ezequiel viu há 2.600 anos está se cumprindo diante de nossos olhos. E então, algo extraordinário aconteceu. Um silêncio sobrenatural caiu sobre toda Jerusalém. Por exatamente 30 minutos, das 6 às 6h30, nenhum som foi ouvido na cidade. Carros pararam, pessoas ficaram imóveis, pássaros cessaram de cantar. Era como se o próprio tempo tivesse parado, porque o que o rabino anunciou hoje e o silêncio que caiu sobre Jerusalém não são apenas eventos dramáticos, são o cumprimento das profecias mais detalhadas e específicas de todo o Antigo Testamento. Ezequiel 37 a 48. 12 capítulos inteiros de visões proféticas sobre os últimos dias. E tudo está acontecendo agora. Faça isso agora. Deixe-me te explicar a profundidade das profecias de Ezequiel e por que este anúncio é tão monumental. Ezequiel foi um profeta que viveu durante o exílio babilônico no século VI a.C. Ele teve visões extraordinárias sobre o futuro de Israel. Visões que cobrem não apenas a restauração física da nação, mas a restauração espiritual, a reconstrução do templo e o estabelecimento do reino messiânico. Ezequiel 37 começa com a visão do Vale dos Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Ezequiel 37, 1-3. E então, Deus ordenou que Ezequiel profetizasse sobre os ossos. Profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia fôlego neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao fôlego, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha dos 4 ventos, ó fôlego, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o fôlego entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Ezequiel 37, 7, 10. Deus explicou o significado. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Ezequiel 37, 11, 12. Irmãos, esta profecia começou a se cumprir em 1948, quando Israel se tornou nação novamente após quase 2.000 anos de dispersão. Os ossos secos, o povo judeu espalhado por todas as nações, começaram a se juntar, voltando à terra prometida. E em 2018, houve um aumento de 45% na imigração de judeus para Israel, especialmente da Rússia. Os ossos continuam se juntando, mas a profecia não para aí. Ezequiel 37:14 diz: Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Não é apenas reunião física, é restauração espiritual. E isto está começando a acontecer nos eventos sobrenaturais desta semana. E então, Ezequiel 40 a 48 contém a visão mais detalhada do terceiro templo que existe nas Escrituras. Medidas exatas, descrições arquitetônicas precisas, instruções sobre sacrifícios, o rio de águas vivas que sai do templo, tudo. Deixe-me te levar de volta àquela manhã histórica. Jerusalém estava acordada desde cedo. Após a última trombeta ter soado ontem às 5h11, ninguém conseguiu dormir profundamente. A cidade estava em vigília espiritual contínua. Às 6 da manhã, o Sinédrio convocou todas as autoridades religiosas, líderes políticos e mídia internacional para uma coletiva de imprensa no Muro das Lamentações. O rabino-chefe, com o rosto marcado pela idade, mas com os olhos brilhando de convicção profética, começou a falar: Irmãos de Israel, irmãos do mundo, durante 11 dias, testemunhamos eventos que desafiam explicação natural. O chofar soou, o portão dourado se abriu, a glória de Deus desceu, a cidade celestial apareceu, a última trombeta soou. E agora, como estudiosos das Escrituras, temos a responsabilidade de declarar o que isto significa.
A profecia de Ezequiel começou. O vale dos ossos secos está ganhando vida, o Espírito está sendo derramado. E agora, conforme Ezequiel 40:48, o templo será reconstruído, não em anos, não em meses. Começará agora. E quando ele terminou de falar, algo inexplicável aconteceu. Um silêncio desceu sobre Jerusalém. Não era ausência de barulho, era presença de silêncio. Uma força palpável que impedia qualquer som. Carros que estavam em movimento pararam, como se motores tivessem sido desligados simultaneamente. Pessoas que estavam falando ficaram mudas, não por escolha, mas por incapacidade física de produzir som. Pássaros que voavam pousaram imóveis. Era como se uma mão invisível tivesse pressionado o botão de pausa em toda a cidade. Por 30 minutos, das 6 às 6:30, Jerusalém ficou em silêncio absoluto e sobrenatural. Deixe-me apresentar testemunhas deste momento extraordinário. Rabino David Stern, 59 anos, israelense, estudioso de Ezequiel, Jerusalém, Israel. Passei minha vida inteira estudando as profecias de Ezequiel. Ensinei em yeshivas por 35 anos. Mas sempre pensei que o cumprimento completo estava distante, talvez séculos no futuro. Quando o rabino-chefe fez o anúncio de que Ezequiel 37:48 começou agora, senti meu coração acelerar. E então veio o silêncio. Eu estava tentando falar com meu colega ao lado, mas nenhum som saía da minha boca. Meus lábios se moviam, mas não havia voz. Olhei ao redor, centenas de pessoas com a mesma expressão de choque, todos tentando falar, ninguém conseguindo. E então, entendi. É o silêncio profético. Como quando os selos são abertos no Apocalipse, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Era o céu impondo silêncio sobre a terra para que pudéssemos ouvir. Ouvir o quê? O próximo movimento de Deus. Por 30 minutos, Jerusalém foi forçada a parar, a ficar em silêncio, a esperar. E quando o silêncio finalmente se quebrou às 6:30, todos nós sabíamos. Tudo mudou. Ezequiel não é mais futuro, é presente. Pastor Elizabeth Mwangi, 47 anos, queniana, pastora pentecostal, Nairobi, Quênia, visitando Jerusalém. Eu trouxe 100 membros da minha igreja para uma peregrinação profética. Estávamos na área do Muro das Lamentações, quando o rabino fez o anúncio sobre Ezequiel. Como pastora pentecostal, sempre preguei sobre a restauração de Israel, sobre o templo sendo reconstruído, sobre os sinais dos últimos dias, e ouvir um rabino judeu declarando que tudo está acontecendo agora, me fez chorar. E então o silêncio veio. Foi aterrorizante e glorioso ao mesmo tempo. Tentei cantar um hino, minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Tentei orar em voz alta, nada, apenas silêncio. E senti o Espírito Santo me dizendo, fique quieta e saiba que eu sou Deus. Por 30 minutos fiquei em silêncio absoluto. Não podia falar, mas podia ouvir. E ouvi, não com meus ouvidos, mas com meu espírito, a voz de Deus dizendo, minha palavra se cumprirá. Cada jota, cada tio. Ezequiel verá seu cumprimento. O templo será construído. E então eu voltarei. Quando o silêncio se quebrou, nosso grupo inteiro explodiu em adoração. 102 pessoas adorando em línguas. Foi o derramamento do Espírito. Dr. James Anderson, 63 anos, americano, professor de teologia, Dallas, Estados Unidos, visitando Jerusalém. Sou professor de Antigo Testamento há 40 anos. Escrevi 3 livros sobre as profecias de Ezequiel. E sempre ensinei que Ezequiel 37:48 são profecias literais que se cumprirão. Mas nunca imaginei que veria o cumprimento em minha vida. Quando o rabino-chefe fez a declaração, fiquei paralisado. Não era hipérbole, não era sensacionalismo. Era uma declaração teológica formal. A profecia de Ezequiel começou. E então, o silêncio. Como professor, estou acostumado a falar, a ensinar, a explicar. Mas naquele momento, não pude falar. Ninguém pôde. E percebi. Deus estava nos ensinando uma lição. Há um tempo para falar e um tempo para ficar em silêncio. E este é o tempo de silêncio. Silêncio de reverência. Silêncio de expectativa. Silêncio de preparação. Quando voltei ao hotel e revi minhas anotações sobre Ezequiel, vi com novos olhos. Cada detalhe que ele descreve sobre o templo futuro, as medidas, os portões, o altar, o rio, não são simbólicos, são literais e vão se cumprir. Nos próximos dias, semanas, meses, estamos vivendo Ezequiel em tempo real. Irmãos e irmãs, o anúncio e o silêncio foram testemunhados por mais de 300 mil pessoas em Jerusalém. E quando olhamos para as Escrituras, vemos que foi profetizado. Ezequiel 37:21-22 declara, diga-lhes, assim diz o soberano o Senhor, eu tirarei os israelitas das nações para onde foram. Eu os reunirei de todos os lugares ao redor e os trarei de volta à sua própria terra. Farei deles uma nação na terra, nos montes de Israel. Isto aconteceu em 1948 e continua acontecendo.
Ezequiel 36, 24, 27 profetiza: